Rádio FUMEC, a sua rádio na web. Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Senhoras e senhores ouvintes, estamos de volta com a nossa programação, o projeto denominado Qual é a Sua Ideia?, idealizado pelo professor Frederico Gabrichi, nos dá a oportunidade de conversar aqui sempre com os alunos do mestrado do Direito e outros profissionais também que são convidados para vir aqui. Então é sempre um desafio enorme e para a gente é uma oportunidade muito importante de entender, de conhecer as ideias, né, que vão surgindo, e são muitas ideias e ideias muito importantes, tanto para o contexto acadêmico quanto profissional. Nós estamos aqui, eu, professor Frederico Gabrichi, recebendo agora a Diva Alves, que vai falar para a gente sobre a linguística no direito. Professor Frederico Gabrichi. Olá, Admir, olá, ouvintes. Bom dia aqui para a Diva. E Diva, gostaríamos de saber de você qual é a sua ideia sobre a linguística no direito. Bom dia e obrigada pela oportunidade. O que eu pretendo pesquisar, que na verdade já começou, é usar a teoria do interpretante, que é uma teoria de um linguista da USP, e trazê-la para o direito. Porque como essa teoria funciona é assim: nós temos a interpretação como o resultado, primeiramente, do fazer do destinatário, do destinador, de quem escreve o texto, de quem produz aquele discurso, e, ao mesmo tempo, como resultado da pessoa que lê, que ao interpretar e ao ler aquele discurso, ela está refazendo o texto e dando um novo resultado. A interpretação seria uma combinação do fazer de quem produz o discurso e do interpretar de quem está lendo. Sim. Diva, considerando hoje o direito contemporâneo, em que se reconhece a multiplicidade das fontes do direito, se reconhece, inclusive na Constituição, que o direito não está só no texto das leis, mas também na jurisprudência, nos contratos, nos atos administrativos, nos tratados internacionais, é possível desenvolver a linguística no direito tendo tantas fontes do direito assim? Eu acredito que sim, e para resolver essa questão, a gente precisa explicar o que é discurso, o que é texto e o que é significado. Porque no nosso dia a dia, a gente diz que texto é qualquer material escrito. Mas, na verdade, o discurso é aquilo que você está produzindo. Então, uma lei é um discurso. Uma jurisprudência é um discurso. Um resultado de uma súmula é um discurso. Um contrato. Um discurso. O texto é o produto e o resultado da interpretação. É no texto que a gente vai dar a significação para aquele discurso. Então, a partir de um discurso, você pode extrair diversos textos. Como, por exemplo, num contrato. Tem várias cláusulas, e de cada cláusula a gente vai extrair um significado dali. Então, de um discurso, você tem vários textos. E aí que entra a linguística no direito e nas várias fontes. A linguística ela já é muito utilizada, por exemplo, na psicanálise, né? Em várias áreas do conhecimento, a gente já aplica a linguística. No direito, toda vez que a gente vai falar de interpretação, a gente foge mais para a filosofia da linguagem, uma vertente assim, mais subjetiva de pensar a interpretação. A linguística, essa minha tentativa é trazer a linguística para aplicar um método de interpretação. Para na hora que a gente interpretar, a gente saber como que chegou naquele resultado. Não ser só algo subjetivo. A gente ter visualizar de que aquela interpretação, se ela cabe ou não.
tem esse autor que eu uso, que é o Edivar Lopes, ele inclusive fala de um teste de veracidade. Você pega o discurso, você interpreta e chega num texto. Depois desse texto, você tem que voltar no discurso e testar se, de acordo com aquele discurso, aquele texto é verdadeiro. Não basta você tirar uma interpretação e falar, e atribuir um discurso de autoridade, porque eu sou autoridade, eu digo que esse discurso vale. A gente tem que voltar lá no discurso e verificar se eles estão batendo a interpretação com a origem daquela interpretação. Você citou aí Lopes, né? Mas como é que... E a literatura de maneira geral, essa bibliografia básica que você precisa utilizar, né? Qual é essa? Que literatura é essa? Você falou de filosofia também, né? Alguma coisa assim. Como é que a sustentação da sua discussão ela vai partir de quais autores, além de Lopes? Isso, eu falei um pouquinho da filosofia porque no direito a nossa tendência é ir mais para a filosofia do que para a linguística. Eu estou fazendo buscando lá na origem da linguística, trazendo o Charles Peirce, o Saussure, para pegar o que eles trouxeram da linguística para depois aplicar no direito e aí passar para os autores do direito, como o professor Rosemiro Leal, e falar, e trazer uma aplicação para isso. Às vezes eu estou pensando também em trazer a aplicação da linguística para o nosso processo constitucional. Eu já fiz um artigo falando de como que isso está funcionando e essa teoria pode ser vista e poderia ser aplicada nas decisões do STF, porque o que o Edivar Lopes fala, mas a minha principal bibliografia é o Edivar Lopes, mas o que ele fala é que essa interpretação, quando ela é deixada só para a autoridade, que é como os antigos faziam a interpretação, né? E depois, na Idade Medieval, os reis faziam, eles diziam que era e ninguém podia discutir. Do jeito que essa interpretação é feita baseada na pessoa e não no método de interpretação, ela gera uma manipulação do sentido, que pode ser usado como dominação social. E é isso que eu queria discutir também. Isso no direito... E você passa alguma coisa pelo iluminismo francês também? Alguma coisa do que eles tentavam explicar lá sobre essa questão da emancipação do ser, do indivíduo? Até o momento não. Mas já pelo que eu tento discutir com as pessoas, elas sempre trazem alguma coisa assim, eu vou ter que abordar esse tema também, para explicar melhor. Diva, duas coisas que eu acho complexas na sua ideia, né? Não é uma ideia simples. Você disse que por detrás de cada discurso há uma ideia. Acontece que às vezes o discurso é colocado num tempo passado e a ideia que justificou originalmente o discurso muda, em virtude das mudanças sociais. A linguística consegue, como método de interpretação ou de análise do discurso, consegue resolver esse problema? Ou seja, você tem um mesmo discurso que foi colocado no passado a partir de uma ideia que não é mais socialmente aceitável. Como interpretar hoje esse mesmo discurso? Sim, nesse caso nós temos dois problemas. O discurso antigo e que não cabe mais na sociedade e como utilizar a linguística, mas também temos uma outra questão, que é do direito em si. Que se nós somos uma sociedade, um Estado democrático de direito que se baseia em leis, nós precisamos também modificar as leis. É claro que as leis nunca vão ser modificadas na velocidade que a sociedade se modifica, né? E nós temos uma sociedade extremamente dinâmica. Mas a gente precisa também rever as nossas leis, não é só mudar a interpretação. Em alguns casos, também é necessário modificar a lei. E assim, às vezes eu falo isso de modificar a lei e as pessoas têm uma certa resistência. E eu fico pensando assim, quando é de interesse do legislativo, eles modificam as leis, como, por exemplo, aconteceu com a vaquejada. O STF deu uma interpretação de que não estava, né, de que era inconstitucional, que estava violando os direitos dos animais, e eles logo em seguida aprovaram uma lei de que não é patrimônio cultural. E então, assim, as leis, elas quando é interessante, elas saem.
né? Mas do ponto de vista linguístico, a gente pode analisar e acabaria tendo que relativizar de acordo com a época. E aí a gente incluiria uma questão social para explicar de que agora não cabe mais, né? Sim. E é lógico que, como nós estamos no direito e falando de direito, nós aplicaremos a Constituição para dizer se, de acordo com a Constituição, aquilo cabe ou não, né? Nossa regra base. Pois bem. Diva Alves foi a nossa convidada e falou para a gente sobre essa questão que é quer dizer, não é comum a gente ver esse tipo de discussão, né, que é a linguística no direito, mas é extremamente necessário, né, uma vez que o direito, a retórica, né, os argumentos, contra-argumentos, tudo isso entra no bojo da discussão. Desejo sucesso para você, agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e aguardamos aí o seu final de curso, a sua defesa, para a gente poder comparecer, né, de certa forma, ver como é que ficou esse seu estudo. E eu gostaria de não só agradecer à Diva, né, pela entrevista, mas também sugerir aos ouvintes que tenham ideias que possam contribuir e colaborar com a Diva, que nos apresente, que eu encaminho para a Diva no e-mail qualesuaideia@fumec.br ou no e-mail qualesuaideia@gmail.com. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Qual é a sua ideia? Tá vendo lá? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação em mestrado Seu nome é do curso Diva. de Direito. Tinha uma E atriz que professora chamava Dilin Bosques, Vida, né? do curso de Vida Publicidade Alves, da né? Universidade eu não sabia. FUMEC. Vida Alves, que foi uma das... A primeira